A nossa coluna vertebral é formada por uma série de ossos, as vértebras, empilhados de forma funcional. Olhando de frente, a nossa coluna é uma linha reta, mas se olharmos lateralmente, ela tem um formato de S. Isso não é por acaso. Esse formato é para que seja distribuído melhor as forças que atuam sobre ela. Por exemplo, a força da gravidade. Se a gente lembrar das nossas aulas de física, sempre que eu tenho uma força incidindo sobre algo perpendicular ao chão, ela é maior. Aqui essas linhas de força são divididas, gerando menos tensão nos nossos discos, gerando menos peso lá na nossa lombar. A mobilidade da nossa coluna depende da existência de discos saudáveis, de músculos, ligamentos e tendões flexíveis. Quando eu falo em discos da coluna vertebral, é legal lembrar, eu gosto de fazer uma analogia falando como se eles fossem um babalu. Sabe aquele chiclete babalu? Por fora tem uma casquinha mais rígida e por dentro existe uma gosminha, um recheio. Pensa num babalu sabor cebola. Essa parte externa mais fibrosa, ela é cheia de camadas, como se fosse realmente uma cebola. E o nosso corpo ele é tão inteligente que essas camadas, algumas estão na horizontal, algumas na vertical, outras transversais. Tudo isso para impedir que essa gosminha, esse recheio, extravase. Quando eu penso em extravasar esse meu recheio, eu penso em formar uma protusão ou uma hérnia, algo que a gente não quer. Se eu olhar para a minha coluna vertebral, falando em hérnias especificamente, o que acontece é que as nossas hérnias ocorrem geralmente póstero, para trás, laterais. Por que disso? Se você levar a sua mão lá nas suas costas, você vai sentir alguns ossinhos, que são esses, o nosso complexo espinhoso. O nosso complexo espinhoso, ele serve, entre outras coisas, para impedir a nossa movimentação excessiva para trás. Eu consigo ter uma flexão muito maior da minha coluna do que uma extensão. Se eu pensar num disco saudável, ele vai ter o mesmo espaço entre vértebras na frente e atrás. O que acontece nessas minhas flexões e extensões, como eu comentei, é um esmagamento, um achatamento desse disco. Quando eu tenho algumas camadas fibrosas que vão sendo rompidas, o meu núcleo pulposo começa a querer extravasar, formando uma pequena bolha na parte de trás, geralmente, do meu disco. Aqui, nesse nosso complexo espinhoso, eu tenho toda a parte nervosa, todo o sistema nervoso periférico do meu corpo passando. Quando eu tenho um pequeno abaulamento desse meu disco, sem chegar no nervo, eu chamo de protusão discal. O que acontece quando eu tenho uma hérnia é realmente uma bolinha nesse disco comprimindo esse nervo. Esses nervos aqui continuam. Pode ser que esse nervo vá até o pé. Por isso, quando eu tenho alguém que tem uma hérnia na parte lombar, eu tenho uma ressonância dessa hérnia lá para o meu pé, para a minha perna, que pode se apresentar como formigamento ou dor. Se isso for na parte mais cervical, provavelmente reverbere para os braços, tá bem?